O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se pronunciou pelas redes sociais sobre a eleição para a presidência do Senado, que ocorrerá no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. Sebastião Coelho explicou: "Vamos ter um evento de muita importância para o país, ou pelo menos deveria ser, que é a eleição da direção do Congresso Nacional, presidente do Senado e da Câmara e os demais cargos. A partir dali, nós vamos verificar se os senhores parlamentares vão cumprir o compromisso que assumiram com a população na eleição de 2022 ou se estarão alinhados e aliados totalmente com o governo federal e com o Supremo Tribunal Federal." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar.
Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no próximo sábado, dia 1º, nós vamos ter um evento de muita importância para o país, ou pelo menos deveria ser, que é a eleição da direção do Congresso Nacional, presidente, do Senado e da Câmara e os demais cargos. A partir dali, nós vamos verificar se os senhores parlamentares vão cumprir o compromisso que assumiram com a população na eleição de 2022, ou se estarão alinhados e aliados somente com o governo federal e com o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho algumas matérias para tratar com vocês, eu vou fazer pequenos vídeos, porque a partir do dia 1º eu vou exercer o meu direito de cidadão de comentar alguns fatos relativos à nossa política e principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Tá bom, pessoal? Serão pequenos vídeos. Hoje eu quero aproveitar para agradecer as mais de 564 mil pessoas que estão comigo aqui no Instagram. A interação com vocês, o apoio, as mensagens recebidas são um incentivo muito grande para eu continuar nessa caminhada. Às vezes eu não consigo responder a todos, mas eu leio quase todas as mensagens. Um abraço para vocês e até os próximos vídeos. Paz a todos. Brasileiros, hoje, dia 20 de novembro de 2023,
morreu o senhor Cléristo Pereira da Cunha, no presídio da Papuda, em Brasília. Cléristo é um dos presos do 8 de janeiro. Essa morte tem que ser creditada obrigatoriamente na conta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Nós, advogados do 8 de janeiro e as pessoas de bem do país, exigimos que o Senado Federal atue imediatamente para afastar Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Até quando nós vamos ficar assistindo essas barbaridades sob os olhares complacentes do Senado Federal e também dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal? Chegamos ao limite, não dá mais, não aguentamos mais. Providências têm que ser tomadas imediatamente, inclusive no âmbito criminal. A Procuradoria da República tem que atuar para responsabilizar criminalmente Alexandre de Moraes. Eu quero deixar aqui a minha solidariedade, o meu apoio restrito à família do Cléristo. Eu estou à disposição de vocês no que for necessário. Deus abençoe a nossa nação. Falado também da falta de oportunidade, que muitas vezes as coisas não são faladas porque não tem a devida oportunidade. Zezinho, obrigado pela água. E nós estamos aqui hoje com uma oportunidade. E tendo a oportunidade de estar aqui do Senado Federal, eu não posso deixar de denunciar que nós temos neste país inquéritos secretos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, onde as prerrogativas dos advogados são vilipendiadas desde março de 2019. Desde março de 2019, os advogados têm denunciado que não tem acesso à prova, que não tem acesso, a imprensa divulga que houve busca e apreensão, que alguém está preso, mas o advogado não tem acesso àquela decisão, à prova que deu subsídio para aquela decisão. Isso nada mais é do que um abuso de poder do Supremo Tribunal Federal. Então, esse abuso de poder foi caminhando. Nós temos o inquérito 4781, temos o inquérito 4874. Até onde nós vamos parar? Com um inquérito que não tem fim. Se fosse um juiz de primeira instância, Paulo Roque, estaria no Conselho Nacional de Justiça. Mas a quem recorrer? Se o abuso é praticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro dá uma decisão e dessa decisão não pode ter recurso porque tem súmula proibido. A quem recorrer? Só nos resta denunciar. E eu vou ser bem rápido para dizer que nós está se avizinhando, ilustre escritora, um grande abuso que nós não podemos permitir. A advocacia brasileira não pode permitir. As primeiras alegações finais começam a ser feitas no inquérito daqueles lamentáveis e reprováveis fatos que aconteceram de 8 de janeiro. Mas a advocacia brasileira não pode admitir que esse julgamento ocorra em sessão virtual. Esse julgamento haverá de ser feito em sessão pública, onde os senhores ministros corajosos, que são especialmente o ministro relator, tem se mostrado corajoso, abusando um pouco, mas corajoso, ele tem que ter a coragem, senhor ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência tem que ter a coragem de, naquele plenário que foi destruído e reconstruído, dizer, e sua imagem ficar gravada para a história, porque está condenando ou porque está absolvendo. Então eu quero trazer aqui, agradeço muito essa oportunidade de fazer esse alerta à advocacia brasileira, para que esse julgamento não ocorra a portas fechadas, não ocorra a portas fechadas, mas ocorra
de público para a pessoa lá do Piauí, lá de Alagoas, meu estado, ou do Amapá, ou do Mato Grosso do Sul, ou do Mato Grosso, possa assistir e ver a fisionomia de cada senhor e senhora ministra do Supremo Tribunal Federal ao proferir a sua decisão. Vamos nos unir nessa causa, porque é uma causa de todos nós. Dizer ao meu amigo preto, como eu também sou, que brinquei outro dia, fui numa homenagem do desembargador do Tribunal de Justiça, e ele brincou: Sebastião, você aposentou e a cota diminuiu, porque só temos 4 negros dos 48 do tribunal. Então recebo todos também a minha solidariedade. E para concluir, senadora, também é o dia do magistrado. Eu, como magistrado aposentado, não posso deixar de fazer o registro e a minha homenagem, até porque presidente da minha associação, o fui por 2 vezes aqui em Brasília, aos juízes, juízas de primeira e segunda instância, que nada tem a ver com essa justiça seletiva praticada pela Suprema Corte do país. Muito obrigado.